Olá! No programa de hoje você vai ver que pintar prédios públicos com as cores usadas na campanha eleitoral pode caracterizar promoção política ou partidária. Vai ver também que o STJ aprovou a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades, mas a utilização delas é facultativa. E ainda, resolução do Departamento Nacional de Trânsito obriga o uso de placas reflexivas nos veículos. Não saia daí, o TJTV está só começando. Pintar prédios públicos com as cores do partido, coligação ou utilizadas na campanha de determinado gestor pode caracterizar símbolo de promoção política. Para zelar pelo princípio da impessoalidade na gestão pública, uma lei veio proibir essa prática em Natal. Já está em vigor em Natal a Lei 358, que proíbe o uso de cores que façam alusão ao partido político do prefeito na pintura de prédios públicos do município. Nas ruas, as pessoas concordam com a nova norma e pedem mais investimento em saúde e educação. Sou de acordo pelo seguinte, porque com certeza isso vai haver uma economia, então essa economia, a tendência e o correto é ser usada para outros fins, né? Para outras necessidades, como educação, saúde, que hoje em dia é umas coisas principais dentro do município. Saúde e educação, prioridade, né? Eu espero que ajude todo mundo, né? Em termos de saúde, educação, acho que isso aí, se fizer isso... Para o vereador Ranieri Barbosa, autor da lei, a administração pública deve ser pautada nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O legislador afirma que a constante mudança de cores dos prédios públicos, fazendo alusão ao partido político do gestor, fere diretamente o princípio da impessoalidade. A partir de agora, estamos quebrando esta regra. Terá que ser preservado o brasão da bandeira do município, é a logomarca estabelecida. E as cores da bandeira que terá que ser aplicado em todos os prédios públicos e equipamentos públicos. Na parte gráfica, impressa, no papel timbrado, nos adesivos do carro, é o brasão da prefeitura. Estaremos dando uma economicidade de, no mínimo de 10 milhões em cada exercício. De acordo com Ranieri Barbosa, cada gestão gasta em média 10 milhões de reais só para dar a sua cara para a cidade. A lei proíbe esta prática. O que se espera é que, com isso, a população seja diretamente beneficiada. Será 10 milhões que ficarão disponíveis para a construção de escola, 10 milhões que ficarão disponíveis para a aquisição de medicamentos, para a política do acesso ao medicamento, são 10 milhões para tapa-buracos, para pavimentação, para drenagem. Então, são 10 milhões disponíveis para obras estruturantes e para obras sociais, culturais. A nova lei estabelece também que as cores para criar logotipo e o projeto de comunicação visual de toda a administração municipal deverá ser vinculada às cores da bandeira do município de Natal, que são verde, branco, azul e amarelo. Quem desobedecer a essa regra poderá ser processado judicialmente. Quem já tem o trânsito em julgado tomado por uma ação de improbidade administrativa, em um instante de registro de candidatura, a presença dessa ação de impugnação a registro de candidato, ele pode, uma vez alcançado, não ter o seu registro deferido. Se porventura ele tenha já tido ou obtido esse deferimento de registro e o trânsito em julgado transcorra antes da diplomação, esse registro pode sim ser cancelado. E se for após a diplomação, será dada a anulação desse diploma expedido. Ou seja, ele termina sendo sancionado. Ele pode ser obrigado a pintar um prédio ou uma praça com recursos próprios? Sim, pode ser uma das saídas ou uma das imposições judiciais. Sim, com certeza. Veja a seguir a repercussão social da utilização de cotas raciais pelas universidades públicas no Brasil. A política de cotas étnico-raciais para a seleção nas universidades públicas, aprovada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, é facultativa. As instituições podem optar por adotá-la ou não.
Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da política de cotas étnico-raciais na Universidade de Brasília. A decisão foi por unanimidade e vale para todas as universidades públicas que já usam ou pretendem implantar o sistema. Para o desembargador Cláudio Santos, a decisão do STF foi acertada e baseada na Constituição Federal. É uma posição moderna, é uma posição que nos dá a entender e a vislumbrar uma relação nova entre o poder público e a sociedade, principalmente no sentido de que o governo ele é inclusivo. É uma forma de queimar etapas, não é somente a igualar as oportunidades, mas sim dar oportunidade mais ampla para aqueles que foram e que são historicamente esquecidos pelo poder público e, em particular, no caso da educação, que é direito do cidadão, de todo cidadão. O sociólogo Geraldo Magela também aprovou a decisão do Supremo, pois ela repara a dívida do Estado com os negros brasileiros, iniciada nos tempos da Lei Áurea. Essa lei, a lei das cotas, vem corrigir uma injustiça historicamente instituída no Brasil por suas elites, por seu Estado, pelos grupos que mandam e demandam no Brasil. Você acredita que é uma reparação, então? Olha, eu acho que sim. Todas as políticas que venham corrigir desigualdade, melhorar a situação daqueles que são ou que estão desfavoravelmente localizados no seio da sociedade é importante. Mas aqui em Natal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte não pretende implantar o sistema de cotas raciais. De acordo com o professor Alexandre Menezes, a população que se declara negra no Rio Grande do Norte é muito pequena e definir quem de fato é negro poderia ser problemático. A situação das cotas gera problemas, gera questões complicadas às vezes, né, que inclusive já aconteceram em outras instituições. Além disso, o sistema de cota, ele restringe o número naquela situação e é possível que entre indivíduos, se tiver condição, ele pode entrar, a gente pode ter indivíduos com um nível de funcionamento, um nível de qualificação muito baixo, diferente do que está acontecendo com o argumento de inclusão. Para o pró-reitor, o argumento de inclusão utilizado pelo UFRN e que auxilia os alunos oriundos de escolas públicas tem sido bastante eficiente para diminuir as diferenças sociais na universidade, principalmente em cursos concorridos, como é o caso de medicina. Se anos atrás a gente tinha 2, 3 alunos de escola pública, hoje a gente já está chegando 20, 25 alunos. E quando se coloca, esse pessoal é de muito boa qualidade. Então é gente competente, que funciona, tá certo? Teve gente que no começo, alguns alunos de medicina que começaram a ver a concorrência e tal, chegaram a dizer, não, esse pessoal não funciona, é fraco, quando na realidade isso não acontece, o pessoal é de boa qualidade e a coisa está mostrando isso acontecer. Então, eu estou só falando de medicina, mas isso a gente vê numa quantidade enorme de cursos. O sociólogo Geraldo Magela reconhece que, no caso particular do Rio Grande do Norte, o incentivo aos alunos de escola pública é mais eficiente que o sistema de cotas raciais. Considerando a nossa realidade, não é, e a realidade especialmente do negro e do índio no Rio Grande do Norte, eu estou de acordo, eu acho que ela fez correto. Eu compreendo que a lei ela deve se adaptar, ela deve ser analisada e vista conforme a realidade social. A realidade social diz que, de fato, nós não temos esse número de negro tão grande e de índio também, e que ele, por esse método que a universidade definiu, não o exclui, não exclui os negros nem os índios, então que eles componham o conjunto dos pobres, o conjunto dos desfavorecidos, que estão lá na escola pública, muitas vezes precária, sem muitas condições, sem infraestrutura, o professor mal pago, né? Aí ele, para concorrer com aquele menino que tem uma escola privada, bem preparado, ele com as condições sociais muito boas, então é uma desvantagem. Então, nesse sentido, eu acho e sou favorável a que a Universidade do Rio Grande do Norte também estabeleça um método, né, e que promova, que ajude a promover a desigualdade. Porém, aqueles candidatos que se sentirem prejudicados podem recorrer à Justiça, como explica o desembargador Cláudio Santos. As pessoas interessadas poderão recorrer à Justiça e a Justiça, com certeza, adotará
o mesmo entendimento que o Supremo adotou quanto ao acesso mais amplo, mais livre às pessoas que são negras e pardas e que possam realmente pretender cursar a universidade. Pode ser considerado ruído na comunicação tudo aquilo que atrapalhar o entendimento da mensagem pelo receptor. Se for assim, o Direitinho está aqui para acabar com os ruídos do juridiquês. Olá pessoal, vamos entender o que é sucumbência recíproca? É possível a aplicação de sucumbência recíproca no processo em fase de execução. Se ele sucumbiu, então ele já foi executado. Sei lá, que sumiu. Bom, sucumbência recíproca, algo assim, você doa e recebe, exterminar, acabar, eu acho que é isso, né? Ela está na linguagem do português. Eu acho que é uma coisa boa. Desapareceu? Ou passou do prazo de validade? Minha gente, o juiz Walter Antônio Flor Júnior, da comarca de Parnamirim, na Grande Natal, me explicou que as custas de um processo judicial devem ser pagas pela parte que perdeu no processo. A sucumbência recíproca ocorre quando em uma ação as duas partes foram vencidas e devem dividir as custas judiciais. Por exemplo, Joãozinho comprou um produto que apresentou defeito e entrou com uma ação contra o fabricante, pedindo indenização por danos materiais e por danos morais. Mas ao analisar o caso, o juiz entendeu que ele somente teria direito a ser indenizado quanto aos danos materiais. Neste caso, Joãozinho perdeu parte da ação e o fabricante também. Então as duas partes do processo devem assumir reciprocamente as despesas judiciais. Ok, pessoal? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! No próximo bloco, placas que brilham no escuro. Entra em vigor a obrigatoriedade de placas reflexivas nos veículos. Já está valendo. A adoção da película reflexiva nas placas dos veículos agora é obrigatória. A adaptação do equipamento que visa aumentar a segurança no trânsito deve ser feita na hora do emplacamento. As placas ficam mais visíveis, o que facilita a identificação dos veículos, a fiscalização e o controle do tráfego. De acordo com a resolução número 732 do Departamento Nacional de Trânsito, desde 1º de abril, todos os veículos 0 km e os que forem transferidos para outras cidades ou estados devem conter a nova placa, que é do tipo reflexivo. Além disso, as placas das motocicletas passam a ser maiores do que as anteriores. A mudança está sendo gradativa, segundo o coordenador de registros do Detran, Marcelo Galvão. Isso começou com os primeiros emplacamentos e, paulatinamente, com a mudança do município daquele veículo, a gente faz a colocação da placa refletiva obrigatoriamente. As especificações contidas na resolução valem para veículos de 4 rodas ou mais, motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos. Até então, as películas reflexivas eram facultativas para os veículos e obrigatórias somente para motos. O coordenador de registros do Detran explica que a nova placa é mais cara que a anterior, mas ressalta que o custo-benefício é ainda mais expressivo. À noite é visível a reflexão desta placa, principalmente nas placas de motocicletas. Uma placa dessa ela varia num preço de R$ 70 a R$ 80 para o consumidor. Esses proprietários vieram regularizar a identificação dos seus veículos. Eles consideram a modificação positiva e acreditam que a nova placa é mais uma aliada na segurança pelas estradas. Dá mais visibilidade, né, comparando uma com a outra. E pode ser que dê mais segurança. Tanto pelo tamanho, né, que agora elas são maiores, como vão dar mais visibilidade, principalmente à noite, né? Que eu acho que vai refletir melhor e melhorar a visão de quem está enxergando o motorista ou quem está pilotando moto à sua frente.
O juiz Múcio Nobre explicou que, embora a implantação da medida seja imediata, os motoristas que ainda não se adequaram à nova legislação não correm o risco de sofrer penalidades. Isto porque as modificações devem ser feitas apenas no momento de um novo emplacamento. O Detran vai fornecer a placa de acordo com a resolução do CONTRAN. Se ele fornecer por um lapso, por qualquer coisa, ele vai ter que entregar ao consumidor a placa nova, sem ônus nenhum, sem multa, sem nada. As variações de tensão na rede de energia elétrica podem provocar prejuízos aos usuários. Veja o que aconteceu com o nosso personagem no quadro Justiça Seja Feita. Acostumado aos ritos processuais, o defensor público José Wilde deixou a banca que cabe aos advogados de defesa e passou a protagonizar uma ação judicial. Isso foi quando seu notebook novinho em folha pifou. Na época, em 2004, o equipamento era considerado dos mais modernos, com as configurações de ponta e tinha custado caro. Estava trabalhando com o notebook e, de repente, ele parou de funcionar. Procurei assistência técnica e foi me informado que o aparelho teria sido danificado por uma variação de energia. Então, eu resolvi primeiro acionar a empresa de energia elétrica para que fosse resolvido administrativamente, e não consegui. 4 anos depois de ingressar com o processo e várias tentativas frustradas de acordo com a empresa, o defensor público foi chamado para participar de uma das semanas de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça Potiguar. Foi feita uma perícia no aparelho, né? Coloquei à disposição da Justiça o notebook para que fosse também periciado judicialmente. Então, tudo isso gerou uma demanda de tempo maior do que o normal. José Wilde comemora o desfecho. Para ele, a justiça foi feita de uma forma ainda mais especial, por ter solucionado seu caso durante uma semana de conciliação, período considerado pela Justiça como do entendimento e da resolução de conflitos. Após algumas audiências, houve a semana de conciliação, que é uma semana que é proposta pelo Tribunal de Justiça algumas vezes ao ano, e recebi uma proposta da empresa, e aceitei e pude reaver o meu aparelho. E no seu caso a justiça foi feita, então? Sim, e plenamente. Veja estas e outras notícias do Judiciário Estadual também no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, pode enviar um e-mail para um dos endereços que estão aí na sua telinha. O TJTV de hoje termina aqui. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.